Fala, visionários! Estamos aqui hoje mais uma vez para o nosso... Eu não lembro o número do episódio. Edição? Coloca aí, tá bom? Número do episódio. Bom, eu sou Matheus Cardoso, como você sabe, e esse é o As Cegas Podcast. Sejam muito mais do que bem-vindos, e se você não sabe quem eu sou, bom, volta lá no começo. Eu vou falar quem eu sou. Esse Matheus. Tem que falar, né, não é? Eu sou o Matheus Cardoso, anfitrião do As Cegas Podcast, CEO do Grupo Inspire-se, e é um prazer te receber aqui. Eu sou um homem de mais ou menos 1,74 m, às vezes 1,75 m, cabelo preto, barba que contorna o rosto, pessoa com deficiência visual, e olha que coisa interessante, estou com a minha carequinha perdida aqui de volta nesse episódio aqui para poder bater um papo com ela. Quem é você? Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. Eu sou a Thaís, tenho 31 anos, sou Relações Públicas, convidada do Matheus de hoje. Tenho 1,69 m de altura, cabelos pretos, estou vestindo um terninho e uma calça preta e uma blusa em tons de marrom. E vai ser um prazer falar com vocês hoje. Ela disse que mexe com evento, mas eu fiquei sabendo que ela é a rainha do gado que mexe com agropecuária, é isso mesmo? Não, eu mexo com eventos, caí de paraquedas no agronegócio, me apaixonei e estou desbravando este universo. Uai, que legal, que legal. Pensei que você era dona de, sei lá, não. 500 mil fazendas lá em Ribeirão das Neves. Você sabe que tem uma piada, né? Não, não sabia, não tem. Eu vou deixar pra Mariana Simões te contar. Quando ela vier aqui, ela conta. Ela conta a piada da Thaís fazendeira que tem 8 hectares. 8 hectares. Olha aí, milionária. E eu quero que você fique aqui até o final, porque esse vai ser um bate-papo incrível. A Thaís vai contar um pouquinho da história dela, mas para gerar valor para você. Tem muita coisa aqui que você vai sair de boca aberta. Então a pessoa vai ficar até o final, até porque, gente, é um dia de aniversário. Né? Nós estamos aqui na semana de comemoração do aniversário do As Cegas Podcast. E quem, né, sabe que é dia de aniversário, dia de festa, fica até o fim, não é? Exatamente. Até porque eu trouxe uma pessoa do eventos, das festas. Tem que ser tipo a galera de eventos. Acende e apaga as luzes no dia do aniversário. Então você vai ficar comigo até o final. E pra gente começar, bora chamar a vinheta? Bora chamar a vinheta. Vem, vinheta! Quem é Thaís, sem me dizer o que a Thaís faz? Pesado, hein, Matheus? Pois é assim que eu começo. Eita, ferro. Bom, eu sou Thaís. Thaís Bavose. Tenho 31 anos. Não pode falar o que eu faço de maneira alguma? Não, uai. Quem é Thaís, sem me dizer o que ela faz? Ok. Thaís é uma jovem senhora. Tem uma alma adolescente, entusiasta, sonhadora, animada, que quer, ao mesmo tempo, desbravar o mundo e, em alguns momentos, se recolher à sua insignificância. Que mais? Sou filha de uma mãe incrível, fui criada numa família por mulheres, né? Fui criada pela minha mãe, pelas minhas 2 irmãs. Sou a filha mais nova dessas 3 você é a irmãs. caçulinha. A caçulinha. E qual é o nome da sua mamãe? Minha mãe é Vânia. E as irmãs? Minha irmã mais velha, Ana Paula, e minha irmã do meio, Maria Helena. A minha diferença de idade para elas, para a mais velha, 13 anos, e para do meio, 10 anos. Então, é uma diferença de idade grande, considerável, para você entender o tamanho do mimo, do cuidado, da proteção, que embora eu não, né, convivesse com a figura masculina, a figura paterna, eu fui muito bem criada, fui muito bem amparada pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Então, Thaís, esse conjunto de miscelâneas de experiências de vida. Exatamente. E agora o que você faz? Agora, né, Thaís, é Relações Públicas. Eu trabalho com eventos aí aproximadamente... Poxa, vai fazer quase 15 anos que eu trabalho na área. Escolhi a minha formação por já estar trabalhando na área. Hoje estou, né, como coordenadora de eventos da FAENG, né, do Sistema FAENG-Senar. Que é a Federação da Agricultura e Pecuária. Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Estou num trabalho na FAENG há 1 ano e 5, 4 meses, por aí, conduzindo aí todos os eventos, desde o planejamento estratégico até as entregas finais. Estou num processo agora também de me redescobrir como profissional, porque durante a minha carreira inteira eu não tinha trabalhado com cerimonial e protocolo,
com assessoria, né, com acompanhamento. Um dos pilares, né, de relações públicas eu ainda não tinha trabalhado. E agora está tendo que E aprender? agora estou trabalhando e tendo que aprender ao mesmo tempo. E tem sido uma oportunidade muito legal, porque desde a faculdade essa era uma área que eu não gostava tanto, sabe? Assim, eu achava tudo muito cheio de mimimi, cheio de chatice. Então, Thaís não gosta de protocolos. Não é que eu não goste, né? Não era uma das minhas principais atividades e no período, né, de faculdade, não era algo que eu falava assim, isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sempre gostei muito de produção. Sempre gostei de produção, de projeto, de criação, sabe? De pensar o evento desde a experiência do cliente, como é que ele vai receber aqui a credencial até o momento em que ele sai. Isso foi sempre o que me chamou muita atenção na produção de eventos. E a parte de cerimonial e protocolo era aquela mais assim, nossa, isso aqui é chato pra caramba. Ai, nossa, sabe aquele trabalho que você gasta mó tempão e você não vê tanto resultado efetivo? Óbvio que hoje a minha visão é completamente diferente, né? Especificamente agora, atuando direto com a presidência, com a diretoria do sistema, eu vejo o quanto isso também é importante e o quanto uma vírgula errada numa pauta pode causar uma catástrofe numa cerimônia. E aí agora eu estou aprendendo com isso, inclusive o sistema investiu bastante em mim, né? Eu tive uma capacitação hoje com uma profissional bem renomada no mercado para justamente desenvolver essa habilidade que ao longo da minha carreira ela sempre tinha ficado em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. E eu tenho gostado bastante, assim, acho que é bem legal. Thaís, agora deixa eu entender uma coisa. Você falou que você está com 31. 31. Então você falou que você trabalha com eventos há 15 anos, mais ou menos. Então você praticamente começou nova nesse ramo. Comecei. Eu entrei na minha primeira experiência em eventos, eu entrei com 17 anos, eu ainda não tinha feito 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar numa agência e montadora de eventos, foi assim, os meus primeiros contatos, né, profissionalmente falando. O que você fazia lá? E aí eu trabalhava na recepção. Você era recepcionista? Recepcionista da empresa. Olha que loucura. Só que eu sempre fui muito incomodada, assim, sabe? E o trabalho da recepção, né, sem demérito, era um trabalho que eu fazia muito rápido. Então, a minha rotina era chegar, despachar a correspondência, entregar processos. Receber pessoas, aquela coisa básica. Chegava uma certa hora do dia que eu estava totalmente à toa. E eu detestava ficar à toa. E aí eu saía nos setores da empresa ligando, perguntando se tinha alguma coisa que eu podia fazer. Aí ligava, na época, né, tinha um setor de atendimento, eu falava com o gestor do atendimento, tem alguma coisa aí que eu posso te ajudar? Aí ligava nos outros setores, e aí esse gestor da área de atendimento viu o potencial em mim e falou assim, gente, essa menina curiosinha aí, vou começar a passar umas coisas para ela. E aí começou a me passar planilha, a solicitar orçamento, coisinhas básicas ali do processo de eventos. Ou seja, numa pergunta você começou a abrir uma janela de oportunidade para ser visto e notado. Justamente, incômodo, literalmente incômodo. Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu não saí de casa para poder ficar aqui à toa, não. É impossível isso, eu não aceito isso. Ganhar para não trabalhar. Como que é? Ganhar para não trabalhar. Para não trabalhar, não dá. E aí eu comecei. Aí logo assim, quando venceu o meu período de experiência, como recepcionista nessa empresa, eu fui convidada para agregar o time de eventos, de atendimento ao cliente, né? Que era o time que produzia e operacionalizava todos os eventos. Então foi assim que Thaís Bavosi começou no ramo dos eventos. Comecei. Com 17 anos de idade, mais ou menos. Aí eu já tinha completado 18, né? Que eu entrei mais ou menos ali um mês antes do meu aniversário, completei 18, fui para o setor de atendimento. E aí eu fiquei apaixonada pela área, né? Eu lembro direitinho, meu primeiro evento era uma empresa que na época a instituição era a SET, que era Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego. E eles faziam uma feira itinerante que levava produtores regionais de artesanato a comida e fazia uma feirinha itinerante, operacionalizava ali, montava uma tenda, colocava as barraquinhas para que aqueles produtores ali assistidos pela secretaria tivessem oportunidade de mostrar os seus produtos. Vender seus produtos, comercializar seu trabalho ali. E aí foram 9 feiras, salvo engano, 9 feiras, e a última era em Belo Horizonte, encerrando esse ciclo de feira itinerante. E aí, por várias cidades do interior de Minas. E aí eu fiz as 8 cidades, tudo de forma remota, por telefone e e-mail.
Na época, a gente contratou um produtor que acompanhou todos esses feirantes, né, vamos dizer assim, né, em todas essas ações. E aí, na nona, eu tive, na época, a diretora da empresa me convidou e falou assim, foi na Praça da Assembleia, ela falou assim, vamos lá para você ver a entrega. E aí, quando eu cheguei lá e vi o trabalho que eu tinha feito ao vivo, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero fazer isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Aí eu lembro que era uma feirinha, assim, e muitos produtores simples, sabe? Assim, a galerinha realmente que tinha feito um curso, uma capacitação, encontrou uma forma de, né, gerar De renda, ganhar ganhar dinheiro. dinheiro e trabalhar honestamente aquela coisa. Eu fiquei muito impactada com aquilo e falei, é isso que eu quero. Foi um desafio, assim, maluco. E como que foi ver essa entrega? Foi sensacional. Eu lembro que que eu ficava ali na Praça da Assembleia, tem um pórticozinho, né? Eu ficava olhando assim, ó, para a feira e falava, gente, foi eu que fiz, que loucura. E isso, assim, me deu uma sensação, assim, legal. Falei, é isso que eu quero. E eu fui literalmente jogada nesse projeto, porque ele caiu, assim, eu subi para o setor de atendimento. E na hora chegou o E projeto. aqui, ó, é isso aqui que você vai fazer. Não sabemos como não, você vai me perguntando e nós vamos desembolando. Eu e meu gestor na época. Eu lembro que teve um episódio, assim, Matheus, coisa que você chora de rir. Eu tinha que reservar, né, hotel pra galera, providenciar alimentação. Eles tomavam café no hotel, mas tinha que entregar alimentação na Na hora da feira, feira, sim. aquela coisa toda e tal. Aí eu lembro, na época, o produtor que foi acompanhar esse evento, o nome dele é Léo, né? Ele me ligou desesperado. Ele, Thaís do céu, vocês colocaram a gente no muquifo, não tem condição da gente hospedar com esses produtores aqui. Eu preciso que você arrume outro hotel para a gente. Eu nem lembro o nome da cidade, assim. Eu sei que foi uma loucura, e o hotel já estava uma parte paga, e aquela confusão para resolver e tal. E a gente conseguiu, ele mesmo em loco, né, conseguiu arrumar outras 2 pousadas, a gente dividiu o grupo e conseguiu hospedar a turma num local adequado, né? O negócio era tão ruim Acontece assim? era. E na época, Matheus, essa coisa de Instagram, que hoje a gente tem com muita facilidade, não tinha isso. Era Google, você olhava ali, tá, telefone ligou, a pessoa me atendeu bem, bora pra Bora lá, frente. vamos. É isso aí que tem para ser feito. E aí, na época, a gente conseguiu resolver. Isso ficou marcado também, que eu lembro do meu desespero, assim, eu falava, onde que eu vou enfiar esse povo? Era tipo assim, mais de 60 pessoas. Onde que eu vou enfiar essa galera, cara? E o medo, né, que a gente fica ali, nossa, vou ser mandado embora. Meu primeiro evento, eu dou uma gafe dessa. Com 18 anos de idade. Você tá doido. E aí a gente conseguiu resolver, né? O Léo ajudou lá em loco, a gente conseguiu providenciar outras 2 pousadas. Instalamos todo mundo e todo mundo feliz, bora para a feira. E aí deu tudo certo, foi um sucesso, assim, sabe? E aí foi nesse momento, assim, quando aconteceu, porque enquanto estava acontecendo no interior, eu não tinha possibilidade e oportunidade de estar no evento. Mas quando veio a feira de encerramento, que foi na Praça da Assembleia, a diretora me convidou e eu falei, nossa, gente, realmente essa adrenalina, esse desespero, essa pressão de todos os lados é algo que vicia e é isso que eu quero para minha vida. E aí, nesse meio tempo, eu falei, o que eu vou estudar? O que eu vou fazer e tudo. E aí, conversando com as colegas, né, de trabalho ali, o que nós vamos fazer, qual vai ser o caminho, eu cheguei até relações públicas, alguns aninhos depois, mas cheguei até relações públicas e falei, é isso Que que eu legal. vou fazer. E deixa eu entender uma coisa. Hoje, qual é o problema, o grande problema que Thaís resolve na vida? Com que você gosta de trabalhar? Cara, nossa, essa pergunta é difícil. Sim, uai, é difícil. Eu brinco assim com o nosso time de eventos hoje do sistema, que a nossa principal função ali é desativar bombas. As bombas elas chegam e a gente precisa desativar. A gente não pode ajudá-la a explodir, não. A gente tem que desativar, entender o que está acontecendo, qual que é a necessidade. Muitas vezes o cliente, né? E aí eu posso falar da expertise que eu tive com os clientes externos e hoje da expertise que eu tenho com os clientes internos. Muitas vezes os clientes não conseguem traduzir o que eles querem. E quando se trata de evento, isso é muito latente. Por quê? Vou te dar um exemplo bobo. Eu quero fazer um sistema de credenciamento para os meus participantes. Isso é tão subjetivo para quem está produzindo um evento
que a gente precisa entender a real necessidade. Tá, mas você quer um sistema de credenciamento para você ter um controle de entrada, você quer um sistema de credenciamento para identificar participante, autoridades, palestrantes, qual que é a tradução disso? E isso pode ser mil coisas. Então, acho que hoje, assim, o nosso seria, né, o desativar essas bombas, que elas chegam para a gente de forma muito intempestivas, mas também traduzir a necessidade do cliente. Assim, o que você quer fazer? Né? Vou fazer um evento, tá, mas por quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que a gente vai atingir com isso? Né? Ele está num âmbito político, ele está num âmbito de entretenimento, ele está num âmbito corporativo. O que é? É um âmbito técnico. Então, a gente meio que tem que traduzir essa necessidade do cliente para conseguir executar o nosso trabalho. Não sei se eu te respondi sua Não, pergunta. respondeu bem. E aí vem uma das questões mais interessantes. Me empresta o seu olhar, porque é uma pessoa que está com caos, porque você está tentando, na verdade, colocar ordem no caos, né? Está lá cheio de coisa para resolver e tentando, na Tipo verdade, isso. traduzir aquilo que está na cabeça do seu cliente, seja lá quem for ele, e transformar tudo isso na entrega da vida daquela pessoa. E uma pessoa que vive desativando bombas a cada momento, ela tem que ter duas habilidades, na minha visão, que são muito importantes. Primeiro, a visão de futuro para enxergar tendências. Quais são as tendências possíveis de acontecer ou de não acontecer? E segunda coisa, na minha visão, também é que essa pessoa ela precisa ter uma criatividade absurda. Absurda e nunca vai cessar. Não, imagino. E a pergunta que eu te faço, isso é um dom, um talento ou isso é algo possível de se desenvolver? Bom, Essa criatividade, essa visão de futuro, de enxergar tendências. eu acho que algumas pessoas, elas nascem com esse dom. E sem prepotência, eu acho que eu nasci com essa habilidade. Os meus colegas até brincam, né? Que eu, toda vez que chega um briefing novo, a minha cabeça, ela vai a Marte para produzir aquele evento. Embora talvez a produção e o orçamento disponível para essa demanda não coincidam com as minhas ideias. Mas eu acredito também que é uma habilidade a ser desenvolvida. Inclusive, na minha carreira, assim, né, algumas pessoas que passaram, que eu tive a oportunidade de trabalhar ou, de alguma forma, ensinar um pouco, eu vejo que elas desenvolveram isso, sabe? Mesmo não sendo um dom propriamente dito, mas eu acho que é possível, sim, de desenvolver. O processo criativo, ele vai muito de como você enxerga as coisas, né? Eu acho que eu enxergo tudo, uou, cinematográfico, explosões na vida. Isso não é só no trabalho, né? Tem tudo. Nada para mim é um cafezinho. Para mim é um negoção. É tipo, vamos fazer uma produção aqui. Então, eu acho que isso facilita um pouco, mas eu vejo como uma habilidade realmente a ser desenvolvida. É algo interessante, sabe, Thaís? Porque tem até alguma frase muito famosa, muito conhecida, eu acho que é do Ford, né? Que a pessoa ela precisa sonhar grande, porque quem sonha grande já visualizou aquilo que quer, né, enxergar. É o famoso mire nas estrelas, porque na pior das hipóteses você chega na Lua, ou é alguma coisa assim, vice-versa. Então eu acho isso bem interessante, porque quando você começa a tentar expandir a sua visão, você enxerga um macroscópico. Tem muita gente que fala que a gente tem que focar. Eu digo o contrário. A gente, às vezes, para ser criativo, a gente precisa reduzir o foco a zero para enxergar tudo ao mesmo tempo que, claro, para alguns isso vai ser um exercício que vai gerar uma ansiedade absurda. Para outros, não. Para outros, vai ser, inclusive, a forma de enxergar padrões e tendências. E, inclusive, conversando com alguns amigos nossos, eles falaram que você é a pessoa mais, assim, cabeça aberta para enxergar tendências que existem. Isso é verdade? É verdade. Eu acho que é verdade. Você acha? Não, tenho certeza que é verdade. Matheus, eu não consigo, vamos falar de eventos, assim, ó. Eu não consigo enxergar uma parte do evento. Eu só consigo ver o todo. É isso que a gente fala do foco e da amplitude. O que acontece? Às vezes, eu até me deparo com situações em alguns quesitos, em algumas atividades que a gente vai fazer, que eu não deveria, entre aspas, me preocupar, que são de outras esferas, ou especificamente a gente que faz evento com muitas parcerias, né, outras instituições envolvidas, às vezes no planejamento fica claro que não, essa etapa aqui do processo, quem vai cuidar é o Matheus.
mas eu tenho muita dificuldade em ver o evento partido assim. Eu preciso saber, beleza, que é o Matheus, daqui para frente é o Matheus que vai cuidar. Mas eu preciso saber o que o Matheus está pensando em fazer, o que ele está pensando em levar de estrutura, para saber se isso vai casar com o evento, com o todo, com o que a gente está pensando aqui e ali. Então, eu acho que essa minha expansão, né, e essa minha cabeça aberta vai muito nessa linha de tentar enxergar o todo, o funcionamento completo daquela atividade. E eu tenho dificuldade com isso, de às vezes, entender que esse terreno aqui não é mais seu, não, tá? Isso que se deixa com a gente. Sim, mas eu acho que isso não é um problema em si, até porque a gente sabe que o detalhe faz diferença. Faz. Um dedo mindinho que falta na nossa mão faz uma diferença absurda. Absurdo. Né? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que, às vezes, a falta que nós temos nos dias de hoje é conseguir enxergar tudo como um grande processo sistêmico, como algo completo, que cada um dos pequenos detalhes realmente corroboram, até as coisas que são ruins. Até aquilo que acontece de difícil na nossa vida colabora, né, para que a gente possa ter ali uma transformação. Até as coisas ruins significam algo importante. E aí, falando sobre coisas, abre aspas, ruins que acontecem com a gente, tem algum desafio na sua vida, na sua carreira, na sua trajetória, que você sente que foi importante, Thaís, para você conseguir se transformar na Thaís Bavose do aqui e do agora? Nossa, vários. Vários. Desde de processos de eventos muito complexos, falando do lado profissional, desde decisões importantíssimas para a minha vida e para a minha carreira. Você tem um exemplo para compartilhar com a Tem gente? uma super recente, assim, ó, especificamente, né, as pessoas que me conhecem há mais tempo. Eu trabalhava numa empresa, numa agência, essa mesma que eu comecei. Ah, então você começou e ficou lá anos. E fiquei lá 12 anos da minha 12? vida. Eu saí de lá para vir para o sistema FAENG Senar. Inclusive, posso mandar um beijo? Claro. Quero mandar um beijo para o meu eterno chefe, Luciano. Eu sempre falo isso. Boa parte da profissional que eu sou hoje, eu devo muito a ele, por tudo que ele me ensinou e pelas oportunidades que ele me deu profissionalmente. Então, eu cresci muito, assim, aprendendo todos os desafios, né? E foram muitos, diga-se de passagem. Até as responsabilidades e a confiança que ele me deu dentro da empresa dele me formaram para a profissional que eu sou hoje. E eu acho que uma decisão, assim, muito difícil foi a decisão de encerrar esse ciclo. Né, profissionalmente falando. Não foi algo assim... Embora eu desejasse muito, porque eu cheguei num estágio profissional de que já não me brilhava mais os olhos, né? Tenho todo o carinho, todo o respeito, né? Sou super fã da empresa, dele como dono da empresa também, é um profissional e uma pessoa ímpar. Mas já, sabe quando você olha e fala assim, cara, isso aqui não dá mais para mim? Não vou evoluir mais aqui dentro. Vou, tô você chegou lá batendo a cabeça no teto. Diretora executiva, se eu não me engano, eu saí de lá como diretora executiva. Isso. Cuidava de alguns setores da empresa, né? Tinha grandes responsabilidades, mas eu cheguei num ponto de falar assim, preciso encerrar esse ciclo. Você precisa de um novo desafio para continuar. Exatamente. Sabe quando você tá... Eu tô querendo um probleminha, sabe? Aqui eu tô bem na minha zoninha de conforto. Queria uma experiência diferente. Mas, por outro lado, essa decisão ela não foi fácil. O que você fez para conseguir? Primeiro pelo apego emocional, né? Que a gente, né, tá ali, a gente tem uma história, são 12 anos, né? Você tem pessoas ali que passam a não ser mais só colegas de trabalho, mas faz parte da sua história. Faz parte da história, da vida e etc. E por outro lado também, aquele medinho assim de, nossa, se vai isso que dá aqui tudo errado. Se isso aqui der ruim, eu tô lascada, né? Mas eu tive um direcionamento assim de Deus mesmo, de que era chegado o momento, era chegada a hora, e por mais doloroso que tenha sido, foi uma decisão muito acertada, assim, para a minha vida, e acredito que para a história da empresa também. E eu também cheguei na FAENG, acho que tudo culminou num momento exato, assim, eu também cheguei na FAENG num momento muito necessário, né? Então, eu acho que tudo deu, as peças meio que se encaixaram. Não foi fácil, mas foi uma decisão muito acertada, profissionalmente. E fora isso, as de vida também, né? Chegou um dado momento da minha vida que eu morava com a minha mãe ainda, e aí eu falei, olha, não quero mais, chegou a hora de eu ter a minha casa, a minha vida, as minhas responsabilidades, e por mais desafiador que isso seja, esse desafio forma muito o nosso caráter, né? A gente começa a dar valor a coisas que antes eram tão básicas, tão monótonas, e é justamente nessa dificuldade, na falta, né? Nessa adaptação que a gente olha e fala assim, então é assim que funciona. E isso vai nos amadurecendo, isso
isso vai nos fazendo crescer, isso vai nos fazendo entender, né, muitas questões da vida, e eu acho que é nessa linha. Concordo muito com isso que você falou, Matheus, assim, as dificuldades, assim, por piores que elas sejam, elas têm algo muito precioso a nos ensinar, a forjar o nosso caráter, a nos auxiliar no amadurecimento, no crescimento. E às vezes uma situação que você passa lá na sua vida pessoal muda a sua percepção no âmbito profissional e vice-versa. Então, acho que os desafios eles vão nos moldando mesmo, assim, é formando a nossa casca, vamos dizer assim. Sim. É interessante, né? Porque você falou, Matheus, nesse momento que eu entrei no caos, onde eu precisei tomar uma decisão, e claro, tudo já estava culminando, que eu precisei realmente tomar uma decisão de ir para um próximo nível. Quando eu entrei nesse momento e eu tomei a decisão, muita coisa destravou. Destravou demais, Matheus. Eu vou te contar uma coisa, assim, ó. Eu falo isso com as minhas amigas, né, com as pessoas que são mais próximas a mim, que parece que com essa transição de carreira, parece que eu ganhei uma visibilidade profissional que eu não tinha. Uma notoriedade profissional que eu não tinha, assim. Eu atrelo isso muito a estar na FAENG, estar na federação, que é uma instituição muito diferente da instituição que eu trabalhava, uma empresa, né? São dois universos completamente diferentes. Você sai de um universo privado para uma federação, né? E eu atrelo muito a estar, mas também atrelo a como eu tornei a Thaís profissional, talvez posicionada no mercado. E assim, o número de convites, estar aqui hoje com você, né, o próprio conselho, né, como eu te disse de bastidores, que, né, estou hoje como conselheira no Conselho Federal de Relações Públicas, tudo isso aconteceu após essa transição. Então, eu costumo brincar que, tipo assim, gente, parece que eu estava escondida. Parece que eu não tinha dimensão da profissional que eu sou, dos espaços que eu posso ocupar, da onde eu posso chegar. Sim. E, por outro lado, eu acho que também o mercado não me via dessa forma. Né? Não só, né, eu falo mercado no sentido assim, né, dos colegas da área, os colegas de profissão, mas, né, o mercado mesmo de trabalho de um modo geral. Sim. E estar na FAENG hoje me abriu muitas portas, né, de relacionamento, de conhecer pessoas, né, enfim, de crescimento mesmo, até, sei lá, assim, a gente muda até a percepção de vida, né, a forma de pensar tudo, assim. E aí minha vida realmente deu uma destravada, assim, absurda, Matheus, assim, o que eu vivi nos últimos 12 meses não está escrito, assim. É porque a gente não entende, né, Thaís, que nada na nossa vida é por acaso. A gente vai olhando para trás, a gente vai ligando os pontinhos todos juntos e a gente vê o desenho, né, que está sendo constituído. A gente esquece que, na verdade, as obras elas são forjadas por um processo que a gente vai vivendo, revivendo, revisitando, parando, reformulando, né? É até muito interessante, porque quando você hoje olha para trás e vê a sua própria vida e observa cada coisa que aconteceu, você vê que cada um dos instantes que você foi vivendo foi forjando a pessoa que você é hoje. Exato. E justamente o que faz a pessoa ir para um nível além, para um nível muito maior, destravar muitas coisas na vida, é justamente estar disposto a tomar um risco, ter um ato de coragem. Porque um ato de coragem, ele revela que nós estivemos nos preparando ao longo de tanto tempo para viver o que nós precisamos viver aqui no agora. E isso é uma das coisas que a gente deixa, muitas vezes, de viver por um pouco de medo de acreditar que a gente não está preparado. E esses momentos, né, que a gente vai viver, onde são grandes encruzilhadas, que vão mostrar justamente se nós estamos realmente prontos para viver aquilo que está destinado para nós ou se a gente vai se estagnar. Isso é fantástico. Dá para perceber isso claramente na sua história. Você sempre quis ser relações públicas? Não. Eu me descobri relações públicas. Quando? Depois de já estar trabalhando na área. Ali para o final de 2013, início de 2014. Você estava com 17 para 18 anos também? Você entrou lá na empresa? Rapaz, ali já estava quase na casa dos 20. Então você demorou para descobrir, apesar de estar trabalhando com isso. Exatamente. E o que aí você fez passei... primeiro? Matheus, uma loucura. Ai, isso é legal. O que acontece? A gente forma, assim, né? Eu não sei se
só eu acho que muitas pessoas formam e fica aquele negócio, e aí, o que eu vou fazer agora, cara? E eu vim de uma família muito simples, né? Eu vim de uma cultura mesmo de que você tem que trabalhar. Minha mãe, a vida inteira, o direcionamento dela é trabalhe, corra atrás das suas coisas, construa uma carreira, mas assim, trabalhe de qualquer coisa, faça qualquer atividade, só trabalhe. E aí, quando eu formei, eu não tinha noção do que eu queria fazer da vida. E eu tinha, assim, um apreço muito grande pelos profissionais da área da saúde, muito por ter alguns conhecidos próximos, ter pessoas na família, aquela coisa toda. Eu tinha um apreço pela profissão da saúde e imaginava que era isso que eu queria para minha vida. Aí pronto, vou trabalhar com saúde. Vou para a área da saúde, galera. Vou ser alguma coisa. Vou ver o que eu faço aqui. E aí, entrou? Contar para você a história. Escuta isso aqui, meu amigo. Prestei vestibular, passei para fisioterapia numa universidade privada. Obviamente, eu não tinha a menor condição de arcar com os custos do estudo. Nem eu, nem minha mãe. Nem ninguém. Nem ninguém. Beijo para fisioterapia. Na época, tinha uma instituição de cursos técnicos lá no meu país, Ribeirão das Neves, que eu amo de paixão, que chamava Compentec. Era um programinha estadual. Você fazia uma prova, tipo um vestibularzinho, e aí você concorria a vagas para determinados cursos. E lá tinha, né? No polo de Ribeirão das Neves tinha tinha enfermagem, técnico de segurança do trabalho, e tinha um outro que eu não me lembro qual. E eu falei, enfermagem. Isso! Eu não quero trabalhar na área da saúde? É para lá que eu vou. Quanto tempo durou essa brincadeira? Essa brincadeira durou apenas um semestre. Um único semestre, e eu posso te contar o porquê. Fiz a prova, comecei os estudos, aquela coisa. Minha mãe costureira, né? Maravilhosa, jaleco, com nomezinho, aquela coisa toda. É isso que eu quero, galera. Vamos lá. Comecei a estudar. Hoje eu olho para isso e eu falo, gente, menor chance. Menor chance. Não tem nada, assim, nenhuma habilidade para casar com isso. Aí fiz. Quando chegou no início do segundo semestre, a gente começou a ter algumas aulas práticas. Bem específicas, tá? Eram 2 aulas na semana e a primeira matéria era banho no leito. A gente tinha um laboratório lá montado e tinha um boneco, não era nem um paciente de verdade, era um boneco. E esse boneco, ele tinha todos os órgãos, tinha o peso de um corpo humano, aquela coisa toda para fazer essa tal aula. E aí, Matheus, nessa aula, quando falou banho no leito, eu já fiquei meio assim, falei, ai, meu Deus. Pronto. Tinha um bônus, passar a sonda. Quem é da área da saúde aí vai saber o que é. Sabe aquela sonda? Para você não precisar ir ao banheiro? Era essa sonda, Matheus. E era um boneco. E aí, na hora, né, dividiu-se a turma lá em grupos e eu fiquei muito... Falei, não, gente, eu não consigo fazer isso aqui não, cara. Isso aqui pra mim, demais, assim. E você fez? Não. Aí meu grupo desembolou, eu fiquei meio que ali nos bastidores. Na hora de tirar da maca, não sei o quê. Na hora de tirar da maca, não sei o que lá. Limpa o rosto, aquela coisa toda, enfaixa, bababá e tudo. Aí eu já fiquei meio na dúvida. Eu falei, eu acho que eu não tenho muito estômago, habilidade, não sei qual que é o adjetivo, não, para essa área, não. Aí, logo na outra aula, era para a gente fazer um estudo num coração de boi. Sabe? Aí cada grupo tinha que comprar o coração e a gente ia estudar ali as artérias, não sei o que tem e tudo. E dado momento lá, você tem que fazer meio que um corte, passar um negócio e tal. Aí nessa eu falei, não dá para mim não. Falou, galera! Gente, beijo para a área da saúde, fica com Deus, tá, gente? Até a próxima aí. E aí você já foi para relações públicas? Nada, Matheus. Aí fui e andei um pouco ainda. Aí falei, não é isso, vou fazer administração. Aí comecei, fiz alguns meses de administração. Meus próprios professores na época falavam assim, você está no curso errado, você não está no lugar certo, não. Faz aqueles aulões, né, que acontecem, faz um aulão lá com a turma de marketing para você ver que eu acho que você tem mais essa pegada, que não sei o quê. Aí fiz esse aulão, gostei e fui para marketing. E ainda fiquei com aquele negócio assim, gente, não tá encaixando. Não tá encaixando. Aí eu lembro literalmente essa cena, assim, eu estava no setor de atendimento onde eu trabalhava
e conversando com as meninas, assim, eu era a mais nova do setor e muito angustiada, assim, ai, gente, não sei o que eu vou fazer, eu estou em dúvida, já passou aí, né, 2 anos, eu preciso resolver alguma coisa, eu não posso ficar sem estudar e tudo. Aí eu lembro que tinha uma colega e ela falou assim, peraí, vamos abrir aqui grades curriculares para a gente avaliar o que dá para encaixar. Aí começamos, você gosta disso, você gosta daquilo, aí todo mundo palpitando, assim, chegamos no curso de Relações Públicas. Falei, gente, não é que é isso? Aí essa mesma colega falou assim, entra aí no site, faz um teste vocacional. Fiz o teste vocacional, deu Relações Públicas, Fisioterapia, lembrou? Que a gente já tinha descartado. Deu alguns outros cursos, na época acho que deu Psicologia, Marketing e deu algum outro, que eu não me recordo agora. Falei, não, é Relações Públicas. Aí fui E o trem para estava uma... debaixo do seu nariz o tempo todo. Matheus, hoje, né, assim, quando a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai fala, cara, era óbvio que era isso, né? Era óbvio que o meu caminho era a comunicação. Óbvio para a Thaís de hoje em dia. Para a Thaís de hoje, para a A Thaís daquele dia, não. Ela estava jeito nenhum. angustiada, não ia conseguir tomar essa decisão. Posso te falar, eu nem sabia que existia o curso de Relações Públicas, tá? Só para te contar, assim, pra você ter ideia. E aí, fui para uma aula, um desses aulões, mas tinha uma mostra de profissões na Anhanguera, da Antônio Carlos. Na época ainda era a Anhanguera e tal. E aí eu lembro que eu tive 2 professoras, hoje uma delas eu tenho um pouquinho de contato em rede social, a outra eu perdi total o contato, mas era Ana Paula e Sheila Rachid. E eu fiquei apaixonada pela forma como elas apresentaram o curso, pela forma como elas, né, exemplificavam ali as áreas que a gente poderia atuar e tudo. E já estava casando muito com o momento que eu estava vendo lá na agência e na montadora, aquela coisa toda. E aí, falei, é isso. Fiquei. Entrei de cabeça, sem um puto no bolso, sem ter a ajuda da minha mãe, sem nada. Falei, eu vou fazer isso aqui, cara. Como? Não sei não, mas nós vamos fazer isso aqui dar certo. E aí entrei, eu lembro que, né, as matérias iniciais, elas são meio que iguais, né? Tipo assim, todo mundo vai fazer aquela mesma coisinha, ética, não sei o quê, não sei o que tem, mas as específicas, desde o primeiro semestre, Faziam elas seus já... olhos brilhar. Nossa, eu ficava louca. Na hora que o pessoal levava a gente para visitar laboratório, estúdio, não sei o quê, eu ficava assim, ó, cara, é isso aqui que eu quero para mim. E aí, fui de cabeça, não foi fácil, assim, eu falo que até meu último dia dentro da universidade, ele foi tumultuado, ele foi desafiador, parece que tudo combinava para que eu não conseguisse concluir, mas eu fui lá e vou formar assim. Uau. Vocês fiquem espertos que eu vou levar meu diploma assim. E assim fui. E levou como Levei. se fosse o grande evento. Você tá doido? Tudo para você virou um marco evento. na minha carreira. Segui minha colação de grau, o que foi aquilo, rapaz? Foi assim, um sucesso. Você foi da comissão de formatura? Fui em parte dos períodos. A gente teve muitos problemas, era uma turma muito grande, tinha uma junção de turmas, né, calouros e veteranos. Então, eu fiquei parte do processo na comissão e depois abandonei o barco, deixei para a turma tocar. Mas foi muito legal, foi um período realmente de amadurecimento mesmo. Sim, e olha que coisa interessante, você descobriu aquilo que fazia os seus olhos brilhar, mas isso não necessariamente fez com que o seu caminho fosse fácil. Houve ali problemas, mas pelo menos os problemas faziam com que você falasse, não, independente dos problemas, ainda vale a pena estar aqui. Vale. Matheus, eu vou te contar um probleminha assim, ó, bobo, para você ter noção assim, de como foi difícil esse processo. Tirando que eu morava em Ribeirão das Neves, estudava na Praça da Liberdade. Longe. Chegava em casa, né, dependendo do trânsito, para lá de meia-noite, aquela coisa toda. Né, tinha que sair 5h30 para conseguir estar na faculdade 7. E ainda chegava atrasada boa parte dos dias. Tirando essa dificuldade de deslocamento, né, que o nevense é um povo que sofre com isso, né, com esse transporte, enfim, esse deslocamento para BH, eu fiquei um semestre inteiro entrando na faculdade de forma clandestina, porque tiveram um problema com a minha rematrícula e a faculdade simplesmente me bloqueou de acessar e assistir às aulas. Eu tive que levar a universidade na justiça para conseguir ter pelo menos a minha carteirinha liberada na catraca. Dos problemas, assim.
E coisa que você olha e você fala assim, gente, isso não acontece com ninguém, cara. Isso aqui é loucura. Aconteceu com Thaís Bavosi. Aconteceu comigo. Meu TCC, meus amigos, eu espero que eles assistam, tá? Mas os meus amigos que tiveram a oportunidade de assistir a minha banca, eles até hoje eles falam, né? Não obviamente que eu não vou falar aqui, mas tinha uma avaliadora na minha banca que, sim, o que ela pôde pegar no meu pé na minha apresentação de TCC, ela pegou, e sem fundamento, inclusive, sabe? Assim, ficou muito claro que era algo, eu não vou dizer pessoal, porque a gente nem se conhece. Uma birra. De mim e do meu grupo lá, fomos 3, né? Eu, Fernanda e Silese, minhas amigas de faculdade. Era assim, eram perguntas totalmente sem nexo, totalmente, sabe, descontextualizadas, do tema, do que era a nossa abordagem. Mas ainda assim, no meu salto 15, é isso. E eu vou sair daqui hoje com o meu diploma, custe o que custar. Pois é até interessante, a gente conversou sobre isso aqui nos bastidores, que geralmente os caminhos difíceis da vida, as grandes dificuldades são o que apontam geralmente o nosso propósito. E aquilo que mais nos importa, mais nos vale, é aquilo que mais nos dói, né? Aquilo que realmente gera marcas, né? Então esse processo todo para você foi um processo onde você precisou gerar casca grossa para conseguir evoluir para o próximo nível. Né? Parece que justamente aquilo que você mais queria, que justamente ali onde estava muito possivelmente o teu propósito, é aquilo que mais te doeu. Exatamente. Que mais custou, que mais doeu, que foi mais trabalhoso. Enfim, que foi mais moroso, tudo, né? Parabéns por isso, viu? Obrigada. De verdade. Obrigada. Você entrou como recepcionista. Isso. Aí você passou para assistente de eventos. E depois? Não, primeiro auxiliar de eventos. Mas você não estava com o negócio de atendimento ao cliente antes? No setor de atendimento ao cliente. É porque a estrutura de divisão lá dentro era um pouco diferente. Era um setor de atendimento, porque levou esse nome porque fazia atendimento a todos os clientes da empresa. Mas no fim das contas era uma empresa de eventos, exatamente. Né? Então você entrou foi recepcionista, auxiliar de eventos, assistente de eventos, analista. Depois assumi a coordenação do setor e encerrei meu ciclo com eles como diretora executiva, cuidando de aproximadamente 6 ou 7 setores da empresa. Isso foi durante os 12 anos que você teve lá? Durante os 12 anos. Com quanto tempo você chegou a ser diretora? Foi meus 3 últimos anos. Então, os 12 anos, quando você chegou ali, por exemplo, nos seus 5, você já estava como coordenadora mais ou menos. Isso. E aí você foi evoluindo até chegar em diretora, faltando 3 anos. Então, ali pelos 9 anos que você já estava na sua carreira, dentro da observação da mesma empresa. Dentro da mesma empresa. Mas quando você olha para trás, o que você acha que foi justamente o fato que te ajudou a crescer nesses níveis e chegar nesse cargo tão importante dentro de uma empresa, que é ser diretora executiva, e depois ser contratada por uma das maiores empresas que realiza eventos enormes em Minas Gerais? Porque, diga-se de passagem, né? Mega Leite, o que mais que a gente faz aqui? Festival do Queijo, Semana Internacional do Café, agora vem o Conacarne. Conacarne. Sim. O que foi a grande coisa, assim, se você tivesse que resumir como uma coisa, ou 2, 3 coisas que sejam, que foi justamente a viradinha de chave que Thaís tinha, que fez Thaís percorrer esse caminho e chegar onde ela está hoje? Eu vou falar 2 coisas. Uma é bem engraçada, inclusive, que eu ouvi de um colega dessa empresa que eu trabalhava. O primeiro, eu acho que é uma coisa que eu carrego desde a Thaís, quando ela era lá recepcionista, que é o incômodo, assim, sabe? Eu sempre fui muito incomodada, Matheus, assim, eu acho que eu não consigo ver um negócio parado, assim, eu não consigo ver uma coisa muito simples de resolver, com muita morosidade, sabe? E eu sempre fiquei muito incomodada. E isso fazia essa minha atitude de incômodo e de ser muito questionadora, de querer entender. Não, mas então tá, me espera aí, por que é isso? Por que é assim? Isso foi fazendo com que eu tivesse sei lá se uma visibilidade, o que é isso, mas fez com que os meus gestores e as pessoas que passaram antes de mim vissem em mim uma característica muito positiva para a área, sabe? Porque, para mim, assim, eu sempre falo isso, até com a minha equipe agora, que é a equipe mais recente que eu tenho. Nunca é só fazer. Tudo que você está fazendo tem um porquê, tem um resultado, uma razão. Às vezes você olha para uma atividade e você fala assim, não, mas isso aqui é chato pra caramba, cara. Por que eu tenho que fazer isso? Tem um porquê. Você só precisa ir atrás. Porque se você ficar ali reclamando, você não vai entender por que você faz aquele processo. Mas ele tem algum outro desdobramento que vai impactar ou no seu trabalho, ou se não for no seu trabalho diretamente, no do
outro. Então, acho que esse incômodo sempre fez com que eu movimentasse muito, sabe? Por outro lado, né, minha mãe até fala isso, eu sempre tive um espírito de liderança muito ativo, assim. A hora que eu assustava, eu estava organizando tudo. Viajei para Caldas Novas um dia, uma galera, um tanto de senhorinha comigo. Peraí, gente, vamos organizar esse passeio aqui. Peraí, é aqui que vai. Eu sempre tive esse perfil de liderança muito, sabe, assim, muito latente. Então, eu acho que isso também culminou. E aí, a segunda característica, que é o que eu te falei de um colega, um dia a gente estava conversando, né? E ele foi um colega que trabalhou comigo num período em que eu ainda era assistente, saiu da empresa e ele voltou, já era diretora. Eu lembro que ele brincou comigo assim, menina, e não é que você era atrevidinha mesmo? Ele usou essa expressão, eu adorei, assim, atrevidinha, tudo ela queria saber por que a gente estava fazendo, por que estava salvando daquele jeito, por que fazia daquela forma, aquela curiosidade, né, e eu também ser comunicadora nata, me fazia, em determinado momento, eu estar enfiada num negócio ali que não era nem para ser meu. Então, acho que essas características, né, esse incômodo, o perfil de liderança e esse atrevimento fizeram com que eu, né, crescesse profissionalmente e que tivesse, né, outras oportunidades. Lógico, né, Matheus? A gente costuma olhar para as histórias e ver só o final. E não foi, né? Assim, foram Teve um processo. 12 anos. Ou seja, né? não dá para ter sucesso do dia para a noite. Não é de É algo hoje para construído. amanhã, não. É algo que você vai passando ali, você vai errar muito, você vai cair, você vai levantar. Você vai ter hora que você vai fazer um negócio de bacana demais. Tem hora que você vai fazer um negócio, poxa, isso aqui ficou tão meia boca, sabe? E é um processo e você vai crescer. Eu sou muito grata assim por várias pessoas que passaram, desde colega, desde gestores, as próprias equipes que eu tive a oportunidade de liderar. Todas essas pessoas, elas contribuíram para a profissional que eu sou hoje e que também me levaram a lugares altos, sabe? Mas eu acho que tem essa coisa, assim, sabe, do incômodo, desse atrevimento, sabe, de estar sempre em movimento, do perfil de liderança ali muito latente, que me fizeram chegar aonde eu cheguei e quase que repetir a história no sistema. Né? Eu falei para você no início, quando eu entrei, na LS, entrei como recepcionista, quando venceu meu período de experiência, eu fui convidada a fazer parte do setor da equipe de atendimento, e no sistema eu entrei como analista, não com 3 meses, mas 112 dias depois, poucos dias depois de vencido o meu período de experiência, eu fui convidada a assumir a coordenação do setor de eventos, que eu acho que são as mesmas características, assim. Óbvio que agora com mais maturidade profissional, com outra bagagem, né? Mas esse mesmo incômodo, esse mesmo atrevimento, essa mesma curiosidade fizeram com que eu também tivesse a oportunidade de crescer no sistema. Ou seja, as coisas que você tem não são aquelas coisas que a gente compra no mercado, né? Porque tem um povo que fala assim, não, você quer ter sucesso na vida, compra ali, né, na farmácia um diploma de administração. Não é assim que funciona. Não é. Tem características pessoais que são tão ou até mais determinantes do que o diploma. Não que ele seja irrelevante. Justamente. Interessante. Daí vamos para um momento fantástico, que é um pinga-fogo. Ai, meu Deus. Agora eu quero que você responda as coisas. Eu estou acostumada a fazer pinga-fogo lá com os presidentes do sindicato, que a pergunta bate e responde, vamos lá. Só que o meu pinga-fogo é altamente filosófico, intelectual e cheio de complexidades. Então é o pinga-fogo que você tem um pouco mais de liberdade. Você pode falar um cadinho mais do que o convencional. Não é tipo aquele... fale com uma palavra! Não vai ter aqui, não. Aqui não vai ter isso. Tá bom. Eu tenho a máquina do tempo. Nossa, Matheus. Você está sentado em cima dela. Ai, Jesus. Você vai viajar no tempo. Diga. Se você voltasse hoje para as condições de Thaís com 17 anos de idade, quando ela teve aquela viradinha de chave, onde tudo mudou na vida dela. Thaís está voltando no tempo. Com todo o conhecimento, toda a bagagem que você tem hoje, o que você faria para chegar mais rápido aonde você chegou no aqui e no agora? O que você faria? Estude mais, sem dúvidas nenhuma. Estude, 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 leia, faça todas as capacitações que você puder e que chegarem até os seus pés, porque no final isso vai fazer muita diferença. Então, Thaís estudaria muito mais. Estudaria muito mais. Eu estudei pouco, Matheus. Estudei pouco. Eu deveria ter estudado mais, assim, sabe? Obviamente que eu ainda estou em tempo, né? E a gente está aí sempre em movimento, né? Mas lá atrás, eu falaria isso. Estude mais.
Não desperdice nenhuma oportunidade que chegar até você e estude mais. Todos os cursos, todas as ofertas, todas as capacitações, tudo que você puder, idiomas, estude. Estude mais. Fantástico. E esse é um conselho, você acredita que eu falo para as pessoas? Eu tenho, inclusive, um exemplo legal. Uma amiga escreveu no convite de formatura dela uma dedicatória para mim, dizendo que ela nunca esqueceu uma frase que eu disse para ela, que era justamente isso. Em toda e qualquer oportunidade que você tiver, estude. Ninguém vai tirar isso de você. Conhecimento ninguém vai tirar de você. E eu nem sabia que essa foi uma conversa assim, tipo aqui, ó, bate-papo. E eu disse isso para ela. Estuda. Independente do que for, Continue estuda. estudando. Continue estudando. Busca. E vai. É cansativo, é pesado. Depois que, né, algumas coisas acontecem na vida, você casa, você tem filho, fica difícil, mas não desanime, estude. Porque isso é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você, profissionalmente falando. Quem que te inspira? A minha maior inspiração de vida, Vânia Barbosa, vulgo minha mãe. A mulher mais incrível que eu já conheci na minha vida. Criou 3 filhas sozinha, debaixo de muita dificuldade, e ensinou para elas, para as 3, valores, caráter, coisas que famílias muito bem estruturadas não conseguiram ensinar para os seus filhos. Para mim, ela é a pessoa mais incrível que eu conheço, é a minha mãe. Ela é muito firme, dura, não foi uma criação tão bajuladora da mamãe da propaganda da Quali, que faz o cafezinho e leva para o filho, aquela coisa. Não foi essa criação, mas foi uma criação de muito valor, de muita responsabilidade, Fantástico. de indicar os caminhos certos, de não negociar, de não negligenciar princípios por dinheiro, por qualquer coisa que seja. É a minha principal inspiração. Que fantástico. Um beijo, mãe. Te amo. Os melhores conselhos que a gente recebe na nossa vida vêm de quem a gente mais ama. É verdade. Qual foi o melhor conselho que você, Thaís, já recebeu? Vou falar de novo da minha mãe. Minha mãe, um dia, isso assim, eu ainda adolescente ali, um dia a gente batendo papo, coisa de cozinha lá em casa. Eu lembro que a gente morava numa casa maior, assim, que tinha uma copa, cozinha, aquela coisa toda. E a gente conversando e tudo, eu lembro que minha mãe falou a seguinte frase: trabalhe bem, para que você não dependa de ninguém. Essa frase, ela entrou na minha cabeça de uma forma que hoje, inclusive, às vezes eu tenho que tratar isso na terapia, que às vezes inverte, né? A gente troca a dependência, né, em detrimento daquilo que é precisar das pessoas, sabe? Sim. Hoje eu preciso tratar disso, que entrou tão forte aqui, que tipo, abriu a cabeça e colocou. E a minha meta de vida sempre foi ser independente. Que fantástico. Sempre foi. Eu quero ter as minhas coisas, eu quero ter condições de pagar as minhas contas, eu quero ter condições de realizar os meus sonhos, sem depender de ninguém. Porque se o Matheus amanhã falar que vai embora, beijo, Matheus, eu vou continuar realizando aqui as minhas coisas, os meus sonhos, os meus objetivos. Hoje eu consigo entender que eu preciso das pessoas. Eu preciso dos meus amigos, eu preciso da minha família, eu preciso do meu namorado, eu preciso, né, do Matheus como colega de trabalho, como amigo de vida pessoal, mas eu não dependo dessas pessoas. O não depender é no sentido de não depender para realizar aquilo que eu quero. Porque se o Matheus falar comigo assim, ó, não, Thaís, eu não quero te levar no meu podcast, tá tudo bem, eu vou encontrar outro. Sabe, assim, de entender que eu preciso, igual, né, a gente sempre fala de trocar muita ideia, de aprender uns com os outros. Isso, para mim, assim, tem um valor imensurável, mas não canalizar nas pessoas a dependência. Fantástico. E depender apenas de mim mesma. Existe uma diferença entre legado e herança. Sabe qual que é? Não, me conta Então aí, vou te ensinar. Matheus. Me ensina aí, Matheus. Filósofo Matheus Cardoso. Nem sou quem diz que é o seu judaísmo, né? Existe uma tradição muito anterior a mim que já diz o que é. Bom, eu vou te falar de forma simples e rápida. Da forma que eu... Não foi da forma que eu aprendi. Não, eu vou falar que é mentira. Mas, explicando em miúdos, a herança é aquilo que nós deixamos para os outros. E o legado é o que nós deixamos nos outros. O que você quer deixar nos outros? Qual é o seu legado? Matheus, essa é uma pergunta difícil, hein? Bom, eu acho que, assim,
marcar a vida das pessoas é algo muito positivamente, né? Obviamente. Marcar positivamente a vida das pessoas é algo extraordinário, sabe? De maneira que você possa sair da vida da pessoa ainda em vida ou depois que você partir, né? E eu penso assim, uma coisa que eu sempre gosto de ouvir das pessoas que hoje já, por exemplo, não convivem mais tanto comigo ou que não trabalham comigo e por aí vai. Isso é uma coisa que eu amo, assim, que meu coração sente de alegria quando elas falam assim: aprendi isso com você. Então, se eu pudesse deixar um legado de aprendizado, seja ele de algo profissional, seja de algo para a vida mesmo, aprendi a não ter essa atitude ou a ter essa atitude em determinada situação com você, eu acho que iria feliz embora. Que fantástico. Bom, e pra gente ir finalizando? Que isso, Matheus? Foi muito rápido. Pois é, o teu tempo tá passando rápido. Não, eu quero ficar aqui mais tempo, gente. Eu não quero encerrar pois esse é, podcast, olha não. lá, olha aí. Pra quem E tá tava muito nervosa, bom, né? tá Pra quem tava muito bom. nervosa. O bate-papo tá ótimo. Bom demais. Um livro pra mudar a visão. Um livro só. Eu não quero 5, não. Quero um. Um único livro? Um. Para mudar a sua visão? Pra mudar a visão. Seja em qualquer âmbito? Qualquer, de preferência. A Bíblia. Qualquer livro da Bíblia. Especificamente Provérbios. Se você quer aprender a ser um ser humano, um profissional, um amigo, uma esposa, um marido, qualquer que seja, a Bíblia por completo, ela vai te dar esse direcionamento, mas o livro de Provérbios, especificamente, Fantástico. ele vai te ensinar. Você está com dúvidas? Você quer tomar alguma atitude, alguma decisão em detrimento de qualquer área da sua vida? Joga lá que você vai achar Provérbios, um direcionamento sobre o que você deve e o que você não deve fazer. Você confia em mim, Thaís? Confio, Fecha os olhos, então. Ai, meu Deus. Vai lá. Eu tô de olho aberto. Não, fica de olho fechado. Eu vou Tá confiar em bom. você, porque eu não tô te vendo. Tá bom, Tá, vai lá. ok? Tô com a mão nos olhos. Vai lá. Não precisa de tanto, só fecha ele. Só fecha. Thaís, eu trago pessoas aqui e o seu episódio, se eu não me engano, é o 22º, né? Legal. Inclusive, ele vai ser lançado, né, na semana de aniversário do podcast. Primeiro ano. Aê! Que legal! E eu tenho um objetivo. Eu aprendi, por ser deficiente visual, que a gente pode enxergar muito além quando a gente olha o mundo através dos olhos das outras pessoas. Verdade. E o que eu quero poder fazer aqui com os convidados é poder trazer uma mensagem de fé e de esperança para as pessoas que estão lá do outro lado, porque justamente quando a gente aproveita essas oportunidades, a gente vê muito além. E nós somos o bate-papo que inspira as pessoas a enxergarem muito além do que os olhos são capazes de ver. Legal. E é isso que nós queremos. Eu te pergunto, como eu pergunto para todos, muito além do que os olhos podem ver, existe... Que difícil, Matheus, mas muito legal. Existe muito além do que os olhos podem ver, existe... Primeiro de tudo, existe uma força superior, a qual eu acredito em Deus, que vai direcionar tudo, vai encaminhar tudo. Existe a fé que está muito atrelada a isso, né? Eu acredito que a gente tem que ter algo em que se apegue, em que acredita, porque a vida, né, em todos os sentidos, seja profissional, seja pessoal, em algum momento vai culminar para algo que você precise de um conhecimento, talvez espiritual ali, para conseguir passar, superar e vencer. E existem também boas pessoas no mundo, muitas boas pessoas no mundo. Eu falo isso porque, às vezes, a gente foca muito em situações em quem fez mal, em quem falou, em quem fez isso, em quem fez aquilo. E a gente esbarra em tanta gente legal que, às vezes, passa de uma maneira tão rápida e sucinta na vida da gente, mas que ensina, que nos abre porta, que nos capacita, que nos direciona, que eu acho que, para além do que os olhos podem ver, são essas 3 coisas. Uau! E aí? Já estou de olho aberto, pode? Thaís, foi muito bom poder ver o mundo através dos seus olhos. Obrigada! Foi muito bom estar aqui também. É um prazer. Sua mensagem final. Ai, meu Deus, vamos lá.
Bom, é isso, gente. Eu sou a Thaís, que vocês conheceram aqui um pouquinho. Vou deixar minhas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Como que a pessoa te encontra lá? Me encontra no LinkedIn. No LinkedIn, como que você No tá lá? LinkedIn, Thaís Bavose. Thaís é T... T-H-A-I-S. E Bavose. Bavose é B-A-V-O-S-I. Perfeito. Vai estar na descrição também. Vai estar na descrição do vídeo aqui, arrasta pra cima. No Instagram, eu tô com @BavoseThaís, o inverso. Primeiro o sobrenome, depois o nome. E é isso. Tô lá fazendo os eventos do Sistema FAENG Senar, tô no conselho. Profissionais de relações públicas que precisarem de qualquer coisa e outros profissionais de diversas áreas também estou super à disposição. Foi um prazer estar aqui com você, Matheus. Fantástico. Eu adorei te conhecer desde o nosso primeiro dia, que foi inclusive o meu primeiro dia de trabalho no sistema. E foi o meu também. Pois é, vocês acreditam, gente? Nem sei se vai cortar não, mas eu e o Matheus, a gente entrou no sistema juntinhos. Fizemos treinamento de integração juntos. Foi legal. Foi muito legal conhecer o Matheus. Ela tá me devendo um pão de queijo até hoje. Pois é, e ele também. Não, eu já te paguei seu pão de queijo, uai. Você me deu um Trento. Pão de queijo, não. Pão de queijo você levou para geral, mas ok. Ai. Tá vendo? Não. Te agradeço pelo convite. Tô vendo, não. Pois é. Ele sempre faz isso comigo. Todas as vezes ele faz isso comigo, tá? Eu nem fico mais com vergonha, eu já sei. Mas te agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no seu podcast. Você sabe que eu te desejo todo o sucesso do mundo. E sou sua fã. Você é um cara muito inteligente. E eu tenho certeza que você vai muito longe ainda. Mais do que você imagina. Eu vou chorar. Não faça isso comigo, eu vou chorar. Tá aí, agora me diga uma coisa. Quem chegar aqui no final desse vídeo, não deixou um like. Ô, gente, por favor, vocês que estão me assistindo aí, de qualquer lugar do Brasil, do meu país, Ribeirão das Neves, principalmente, Turma de Neves, por favor, curta esse vídeo, comenta, compartilhe. Sigam o podcast do Matheus nas redes sociais, Vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui também na São descrição. Muitos. Sigam o Matheus. Matheus é um excelente profissional. E tem outros ótimos episódios. Espero que vocês gostem mais do meu, obviamente. Mas teremos outros episódios lá de altíssima qualidade. E é isso. É isso. Vamos juntos, visionários. Até a próxima. Vai ser um prazer te receber logo mais. Vamos nessa. Avante! Avante, beijo, obrigada.